Tem alguma visita? Quer visita? Que não é daqui? Não, você não. Você já não vai. Casal. Renato. Você entrega lá, por favor. Esse aqui é um CD de música instrumental. Nós estamos distribuindo um por tema para aqueles que estão nos visitando. Nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do sábado, a mudança do sábado para o domingo, e nós vamos passar algumas informações. Passamos na semana passada, no último estudo, algumas informações históricas a respeito da mudança, quando ocorreu, por que ocorreu, em que circunstâncias que ocorreu. Hoje nós vamos passar mais para textos bíblicos, porque a nossa base é a Bíblia, mas também a história faz parte da confirmação de tudo que tem acontecido. E nós vamos dar uma recapitulada muito breve. Alguns textos foram distribuídos, que nós vamos ler na hora do nosso estudo, então cada um lê o texto na hora que for convidado. O que nós vimos na semana passada é que a mudança do sábado para domingo, ela aconteceu por diversos fatores, um século depois da morte de Jesus. Esses fatores, eles eram fatores políticos, sociais, religiosos, pagãos, e tudo isso influenciou para a mudança, para o estabelecimento do domingo ao invés do sábado. Um século depois, nós chegamos na época do imperador Adriano, e com Adriano vieram medidas restritivas muito grandes com relação à guarda do sábado. Por isso que nós chegamos à conclusão que um século depois é que houve essa mudança. Lógico que todos nós já ouvimos falar sobre a lei dominical de Constantino, mas isso são 315 anos depois da era cristã. Mas já nos anos 100 houve a mudança. O que Constantino faz é estabelecer uma lei de permissão, ou uma lei incentivando a guarda do domingo, fazendo com que algumas coisas fossem proibidas nesse dia para que as pessoas pudessem ter uma atividade religiosa. Mas isso nos anos 300, nos anos 100 já estava acontecendo isso. Mas por que aconteceu do sábado para o domingo? Uma vez que os judeus eles estavam revoltados, ou fazendo algumas revoltas, inclusive militares, contra os romanos, para conseguir a sua libertação, porque nós sabemos que o governo romano, ele se estende até o ano 400, depois da era cristã. Esse governo, que era o dominante na época, esse governo, ele foi atacado pelos judeus, e a partir de então, os judeus com essa demonstração de liberdade, sofreram as consequências dos seus atos, porque os romanos não queriam de maneira alguma que os judeus se libertassem. Tanto é que o domínio romano ele foi cada vez maior, foi se estendendo. E nós estamos no ano 100, 130 e pouco. Nesta época, o domínio romano já era imenso. Então, para impedir que os judeus saíssem desse domínio, foram baixadas algumas medidas restritivas pelo imperador Adriano, fazendo com que o bispo de Roma, que era o bispo da capital, fosse o primeiro a mudar do sábado para o domingo, para não serem confundidos com os judeus. O que os cristãos não queriam naquela época, alguns cristãos, o que eles não queriam era uma perseguição. E para isso eles mudaram o dia de guarda, para não se parecer com os judeus, porque a questão toda não era com os cristãos, mas era em cima de judeus. Algumas medidas foram tomadas. Uma das medidas teológicas é que o sábado deixou de ser louvado, reverenciado
como uma instituição memorial da criação e passou a ser um dia simplesmente dos judeus, mostrando que os cristãos não tinham nada com isso. Mas nós sabemos que, pela Bíblia, que o sábado ele é instituído muito antes de haver qualquer judeu. Ele é um memorial da criação e não do povo judeu. Mas foi batido nessa tecla, dizendo que o sábado ele era exclusivo para os judeus. Outra medida social que foi tomada pela Igreja de Roma. E por que a Igreja de Roma? Porque era a igreja da capital do Império. Uma medida foi fazer do sábado de um dia de alegria, um dia de festividade, um dia de louvação, transformá-lo num dia de jejum e de tristeza. Por quê? Porque eles não queriam se assemelhar aos judeus, que faziam as suas festas, celebravam o sábado com alegria, como eles continuam celebrando até hoje. Então foi colocado para o sábado algumas cerimônias, em especial o jejum, para que no jejum, ao jejuar, ao estar triste, ao estar introspecto, as pessoas não fossem confundidas com os judeus. O jejum não tinha nenhuma virtude espiritual, e nós lemos na semana passada o texto de um dos papas da época, dizendo exatamente isso, que era para não haver semelhança entre aquele povo detestável que era o povo judeu. Também medidas litúrgicas foram adotadas pela Igreja de Roma. Uma das medidas é que nenhuma assembleia religiosa de celebração eucarística e a celebração eucarística fosse feita no sábado. Nenhuma assembleia religiosa. Até porque as reuniões ao sábado eram proibidas para os judeus. Então a igreja cristã também entrou nessa onda de não ter nenhuma celebração aos sábados. Nós sabemos também que o domingo foi escolhido porque nesta época, a partir do ano 40 a.C., nesta época que nós estamos no ano 130 e pouco, o dia do sol, o domingo, era o principal dia de celebração dos pagãos. Até os anos 40, o dia principal era o dia de Saturno. Mas depois dos anos 40 a.C., o dia do sol tomou uma importância muito grande. E a influência foi tão grande que os cristãos começaram a se reunir também neste dia. Uma das influências que você consegue notar é que o dia de nascimento do sol, o dia de Natal do sol, ele foi transportado do sol para Jesus. O dia 25 de dezembro era este dia. E este 25 de dezembro é celebrado até hoje como o dia do nascimento de Cristo, sendo que Jesus não nasceu em dezembro, sendo que não havia a mínima possibilidade de ter acontecido em dezembro, porque o relato bíblico diz que os pastores estavam transportando ovelhas no campo, dormindo no campo, e essa época é a época, o pico do inverno. Então, muitos costumes foram incorporados pela igreja cristã, e nem sempre costumes bons, nem sempre costumes que foram aprovados por Deus. Deixou-se a Bíblia de lado, ou melhor, deixou-se a verdade de lado, começou-se a adotar algumas práticas pagãs. Isso para não serem confundidos com os judeus. Nós vamos falar hoje sobre alguns fatos bíblicos. Existem alguns fatos que as pessoas colocam como sendo postulados para mudar do sábado para o domingo. Nós vimos na semana, no primeiro tema da série, que existem duas correntes de pensamento. A tradição católica e a tradição luterana fazem do dia de domingo um dia de celebração, independentemente do sábado, como sendo um dia totalmente diferente. Essa é a tradição católica. É um dia diferente do sábado, não tem nada com o sábado. Já a outra corrente diz que o sábado, o domingo, é uma continuação do sábado. Existe uma divergência entre católicos e protestantes, entre protestantes e protestantes.
Os que consideram que o sábado ele evoluiu para o domingo, eles pegam alguns textos bíblicos para justificar o início da guarda do domingo. E nós vamos pegar todos esses textos hoje, nós vamos passar para ver se realmente existe alguma ordenança, alguma imposição ou alguma instrução para que isso aconteça, para que o sábado deixasse de ser o dia de guarda e que passasse para o domingo. Tá. Quais são as justificativas? Primeiro, a ressurreição de Jesus que ocorreu no domingo. Em segundo lugar, o aparecimento de Cristo no domingo. Terceiro, eventos do Pentecostes que teriam acontecido no domingo e passou muito rápido. E a coleta, as ofertas para os pobres no domingo, existe uma instrução bíblica a respeito disso, e a celebração da ceia do Senhor no domingo. Esses 5 pontos nós vamos passar um por um, então, para você entender qual é o esquema geral do estudo de hoje à noite. 5 pontos, e nós vamos desenvolver em cima disso. Vamos para o primeiro. A ressurreição no primeiro dia da semana. Realmente, a Bíblia é clara, dizendo que Jesus ressuscitou nesse dia, no domingo. O primeiro texto que nós vamos ler é São Mateus, capítulo 28. Acha na sua Bíblia, São Mateus, o capítulo 28. E agora nós vamos passar vários textos mostrando isso. Capítulo 28, o verso 1. Quem pode ler, que está com... Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia... Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Esse texto diz que depois do sábado, você baixou o meu também, depois do sábado, qual é o dia depois do sábado? No domingo. Então, a Bíblia diz claramente que depois do sábado as mulheres foram até o sepulcro. Depois do sábado realmente é o domingo. No domingo as mulheres foram ao sepulcro. O capítulo 16 de São Marcos, os versos 1 e 2, eles também falam sobre isso. Capítulo 16 de Marcos, alguém tem o texto? Capítulo 16, os versos 1 e o verso 2. Pode ler, por favor? Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram até o sepulcro. Marcos também, no capítulo 16, no verso 9, fala a respeito da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Primeiramente, Jesus aparece para Maria Madalena, e isso aconteceu no primeiro dia da semana. Todos esses textos, eles falam do mesmo dia. É um fato que aconteceu no domingo. São Lucas, o capítulo 24. Todos os evangelhos, eles relatam esse acontecimento, a ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo 24, versos 1 e 2. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Aqui diz Lucas que no primeiro dia da semana elas acharam a pedra removida. Lucas concorda com Marcos, que concorda com Mateus, e João, capítulo 20. João, capítulo 20, no finzinho do Evangelho de São João, o primeiro verso, João, capítulo 20, e o verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Era bem cedo, porque ainda estava escuro, né? E todos os evangelistas concordam com o mesmo fato. Era o primeiro dia da semana. Até hoje, ninguém discorda desse fato. Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana.
Os judeus contavam os dias da semana como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o dia da preparação e o sábado. O sexto dia era o dia da preparação, o sétimo dia era o sábado. Eles contavam enumerando os dias. Já os romanos, eles davam nomes aos dias da semana, de acordo com os deuses planetários. Lua, Sol, Marte, Vênus e todos sabem. Interessante é que nesses relatos todos, em todos os evangelhos, não existe uma declaração dizendo vocês devem celebrar um dia particular da semana por causa da ressurreição. Não existe nenhum escrito, nenhuma indicação a respeito do dia da ressurreição como sendo um dia especial. Pelo menos em todos esses textos que nós vimos, o dia da ressurreição é simplesmente chamado o dia que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Nunca ele é chamado como dia da ressurreição. Esse termo, dia da ressurreição, ele vai aparecer no 4º século por Eusébio de Cesareia. Veja, 4º século. Até então, todos simplesmente falavam que Jesus havia ressuscitado no primeiro dia da semana. Apenas isso. Ele passa a incorporar esse termo muito tempo depois. Essa celebração da ressurreição, ela poderia ser semanal, mas poderia ser também mensal, como poderia ser anual. Não há uma indicação bíblica dizendo que você deveria celebrar o dia da ressurreição como sendo um dia especial e com uma data especial. Vejam que o mais importante em termos bíblicos, o Novo Testamento, ele exalta o fato de Jesus ter ressuscitado. Ele comenta o fato dizendo, houve realmente a ressurreição. A questão existencial, ela é mais importante da questão da data. O fato de Jesus ter ressuscitado é o grande ponto. E não existe nada que indique uma associação de culto com o domingo, por causa da ressurreição. Pelo menos nesses textos que nós vimos, não passa nada. Nós não vimos nenhuma indicação que deveriam celebrar em função da ressurreição. Já Filipenses, o capítulo 3 de Filipenses, tem um texto de Paulo comentando sobre este dia. Filipenses capítulo 3. A ressurreição, quem está com o texto? Filipenses capítulo 3 fala que Jesus ressuscitou e Paulo concorda com isso. Diz lá. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que Paulo quer celebrar? O que ele quer conhecer? O que Paulo coloca como imperativo? Ele diz, eu quero conhecer é o poder da ressurreição. Mas ele nunca diz assim, eu quero celebrar, ou menciona, eu quero o dia da ressurreição. Ele fala o poder da ressurreição. Ele fala sobre a ressurreição como sendo o mais importante. 1 Coríntios capítulo 15 é outro texto de Paulo, capítulo 15 de Coríntios, no verso 19. Coríntios está ali pertinho também. Coríntios capítulo 15, o verso 19. Quem está com o texto? Quem vai ler? 1 Coríntios. É 20, né? É isso que eu falei, capítulo 15, versos 20 e 21. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Exatamente. O verso 19, ele diz, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque de fato Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. O fato é, Cristo ressuscitou. Não há uma declaração que ligue a ressurreição a um memorial da ressurreição. Eles dizem, a grande virtude é o fato da ressurreição. Mas você não encontra um texto ligando a ressurreição a uma celebração. A Bíblia fala muitas coisas, mas a Bíblia não fala outras coisas. Às vezes o silêncio da Bíblia fala mais forte do que a Bíblia fala. Veja, a Bíblia foi escrita depois da morte, ou melhor,
O Novo Testamento foi escrito depois da morte de Jesus, correto? Essas datas que estão colocadas ali são aproximadamente as datas que foram escritos os evangelhos. Marcos no ano 50, Mateus no ano 60, Lucas também perto do ano 60, João no ano 90. E o livro de Atos dos Apóstolos perto do ano 80 depois de Cristo. Vamos pensar logicamente. Se depois da ressurreição de Jesus, a observância do dia da ressurreição como um dia semanal, ele tivesse sido estabelecido na igreja primitiva, era de se supor que nos evangelhos ou no livro de Atos dos Apóstolos, esta instrução de como reverenciar, como guardar, como celebrar, deveria estar incluída nesses livros, concorda? A Bíblia não fala absolutamente nada a respeito disso. Ela não cita nenhuma reunião de celebração da ressurreição. Ela fala da ressurreição como um fato existencial, mas ela não fala da ressurreição como sendo um dia para ser celebrado. E nós vamos avançar um pouco nessa questão. Nós vemos que não há nenhuma designação religiosa para o dia do domingo. E existe um consenso entre os estudiosos que até um século depois da morte de Jesus, a Páscoa ela era celebrada não no domingo de Páscoa, mas ela era celebrada no dia de Páscoa, que era o dia 14 de Nisan. O que foi alterado no calendário? O sábado passou para o domingo e a Páscoa passou de 14 de Nisan, que era a data oficial, para o domingo de Páscoa. Até hoje existe o domingo de Páscoa, que acontece no domingo, e tem o domingo como celebração religiosa, que acontece no domingo. Isso foi mudado pela igreja, mas os estudiosos dizem que até um século depois a Páscoa continuava sendo celebrada no mesmo dia, no dia 14 de Nisan, independente do dia da semana que acontecesse. Isso é um fato importante, isso é um fato relevante. Então, com relação ao primeiro item, que é a ressurreição de Jesus, não existe nenhum texto que diga que nós devemos celebrar a ressurreição de Jesus no domingo. Todos os textos que falam a respeito da ressurreição, eles excluem uma vinculação entre ressurreição e celebração. Não há absolutamente nada. Só que existem outros argumentos, e um outro argumento é com relação ao aparecimento de Jesus no primeiro dia da semana. Alguns desses acontecimentos, eles são colocados como mostrando que realmente Jesus fazia questão de aparecer no domingo para celebrar, para instituir um dia especial de guarda. Ele apareceu às mulheres, ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu numa reunião dos apóstolos e também aos discípulos 8 dias depois. Essas são as reuniões que Jesus, ou essas são as ocasiões que Jesus aparece. Qual é o problema? O problema é que não existe nenhuma conexão entre os aparecimentos de Jesus com um padrão coerente. O que seria um padrão coerente? Jesus aparece para abrir o rolo, como apareceu, como ele foi à sinagoga, abriu o rolo e começou a estudar a passagem de Isaías. Ou o que seria coerente? Todas as vezes que Jesus aparecesse no domingo, ele diria assim: nós vamos então celebrar a ceia, vamos celebrar uma reunião de louvor, ou seja lá o que for. Nós vamos passar esses textos, nós não encontramos nenhuma coerência. Lucas capítulo 24 é o primeiro dos textos, e em seguida nós vamos ler Mateus no capítulo 16. Quem está com Lucas capítulo 24? No primeiro dia da Só um pouquinho. Lucas 24, espera só o microfone chegar e eu achar aqui. Lucas capítulo 24, os versos 1 e 2, por favor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Esse texto nós lemos primeiro para dizer que Jesus havia ressuscitado no primeiro dia da semana. Segundo ponto, nesse texto, diz que ele apareceu para as mulheres.
Ele apareceu às mulheres em que dia? No primeiro dia da semana. O próximo texto, que é Marcos capítulo 16, o verso 9, e em seguida nós vamos voltar para Lucas. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, o verso 9. Quem está com o texto pode ler? Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Para quem Jesus aparece? Para as mulheres, em especial, cita ali Maria Madalena. Vamos para Lucas capítulo 24, os versos 13 e 14, e depois nós vamos para São João 20. Lucas 24, os versos 13 e 14, por favor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Vejam, para as mulheres, Jesus aparece no domingo para mostrar que ele havia ressuscitado. Esse é o padrão. Para os 2 que estavam caminhando no caminho de Emaús, Jesus aparece no domingo para discutir alguns textos bíblicos a respeito da sua vida e mostrando que ele deveria ressuscitar. Vamos para São João capítulo 20, o verso 19, e em seguida nós vamos voltar para Lucas 24. São João, dá só um minutinho para achar. São João capítulo 20, e o verso 19. Por favor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Os discípulos estavam ali numa reunião, correto? Estavam todos reunidos. 2 características chamam a atenção nesse encontro. A primeira, todos estavam ali no primeiro dia da semana. E segundo, eles estavam com as portas trancadas. E o outro texto, e outro ponto que chama a atenção, eles estavam com as portas trancadas, por quê? Estavam com medo. Você não encontra nessa reunião de todos os discípulos reunidos uma celebração dominical. Você não encontra um culto dominical. Você não encontra uma celebração por causa da ressurreição. Mas você vê que eles estavam todos reunidos, não celebrando, não fazendo barulho, não fazendo nada, a não ser medo. Estavam trancados. Lucas capítulo 24. Vamos voltar para Lucas capítulo 24, os versos 36 até o 41. Alguém vai ler? Enquanto falávamos Só um pouquinho, Lilian. Enquanto falávamos sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e veja. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Veja, Jesus aparece para os discípulos, eles estão trancados, eles estão com medo. Jesus diz: paz seja com vocês. Eles não estão celebrando nada. A reunião não é uma reunião religiosa. Jesus prova que ele é ele mesmo. E a reunião é uma reunião tão informal que no final Jesus diz o quê? Não tem almoço? Não tem nada para comer nessa casa? Que horas que serve o almoço? Era uma reunião, eles estavam trancados, simplesmente esperando alguma coisa, mas eles estavam, na verdade, com medo. Com medo. Estavam no mesmo lugar, não havia uma celebração religiosa. Vamos para São João, no capítulo 20. São João, capítulo 20 e o verso 26. Nós estamos passando todos os textos bíblicos a respeito das aparições agora, das aparições de Jesus. Já passamos os textos a respeito da ressurreição. Quem que vai ler? Capítulo 20, verso 26.
Passados 8 dias, estavam reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e, com o meio deles, o disse: paz seja convosco. Por que Jesus se apresenta 8 dias depois? O termo 8 dias depois, ele quer dizer uma semana depois. Porque os judeus, eles contavam os dias inclusivos, né? Então, contando hoje, mais amanhã, mais depois, fechando 8 dias, cai no mesmo dia. 8 dias depois, quer dizer, no domingo, 8 dias depois, porque era domingo antes. Então, no próximo domingo, Jesus aparece. Ora, Jesus estava num domingo e já veio no próximo. Isso mostra uma regularidade, correto? Poderia ser. Se o fato de ter acontecido no primeiro domingo, alguma coisa de celebração ou de instituição de um dia de celebração. Jesus não fala nada disso, simplesmente ele diz: sou eu ressuscitei e estou com fome. É isso que Jesus fala. 8 dias depois, ou uma semana depois, Jesus aparece para celebrar alguma coisa? Não. Jesus aparece por quê? Porque quando Jesus havia aparecido na primeira vez, quem estava faltando? Tomé. E agora Tomé estava reunido. Então Jesus aparece em especial para Tomé. E vocês conhecem o texto, o que Tomé fala. E Jesus diz: olha, pode tocar, põe a mão, tudo sou eu mesmo. Não foi para uma outra celebração. O capítulo 20, o verso 24, tem algo mais. 20 e 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Não estava e agora estava. Então, ele, Tomé, pôde também testemunhar. Jesus estabeleceu alguma coisa aqui? Não. Não mandou criar nada, não estabeleceu nenhuma outra reunião. Uma outra referência é com relação ao Pentecostes. Há uma tendência de achar que o Pentecostes aconteceu no domingo. O Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. 50 dias. E 50 dias, nós vamos ver o texto que aconteceu em Atos capítulo 1. 50 dias depois da Páscoa, houve um acontecimento extraordinário, aonde o Espírito Santo se apresenta, o Espírito Santo dá poder, e existe uma grande conversão. Capítulo 1, versos 13 e 14. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Capítulo 2 de Atos, ele segue a história. Capítulo 2, o verso 1. Atos 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos estavam reunidos. A gente viu a lista de quem estava ali, inclusive com as mulheres. Isso acontece 50 dias depois da Páscoa. Mas Jesus não aparece somente aos domingos e somente para celebrações ou para alguma atividade especial. Eu disse assim que talvez o Pentecostes tenha acontecido no domingo, alguns acreditam nisso, mas se você contar da Páscoa, não cai no domingo, porque a Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, e 50 dias depois não daria no domingo, mas algumas pessoas acreditam que aconteceu no domingo. Isso não faz a menor diferença, porque não existe uma instituição, nenhuma instituição, mesmo no Pentecostes. A Bíblia simplesmente diz: no Pentecostes eles estavam reunidos, eles estavam celebrando, eles estavam orando, mas eles se reuniam também todos os dias. Jesus aparece em várias oportunidades depois, e nós vamos ler em Coríntios capítulo 15, onde mostra como Jesus ele não tinha um padrão específico nos seus aparecimentos.
capítulo 15, os versos 5 até o verso 7. 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 5 até o 7. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Vejam, Jesus não aparecia somente aos domingos. Se você disser assim, então todo domingo Jesus aparecia, é forçar o texto. Jesus apareceu em alguns domingos, mas também apareceu em outras ocasiões. O aparecimento de Jesus não marcava o domingo como um dia de celebração, porque ele apareceu em outras ocasiões. Veja esse outro texto, São João, capítulo 21. São João, capítulo 21, dos versos 1, 4 e 12. Evangelho de São João, capítulo 21, os versos 1, 4 e 12. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aparece na praia. Jesus aparece num dia qualquer. Jesus não apareceu somente aos domingos. As aparições de Jesus aos domingos, elas não podem ser colocadas como um padrão afirmando que Jesus realmente todos os domingos ou aos domingos ele aparecia para uma celebração. Os aparecimentos de Cristo serviam para quê? Reassegurar aos discípulos a realidade da ressurreição. Era isso que Jesus mostrava. Veja, sou eu, apalpe-me, encoste, eu não sou um fantasma. Ele disse, eu tenho fome. Ele conversava com eles, ele está mostrando a realidade da ressurreição. Dificilmente ele teria estabelecido o padrão para uma repetida comemoração semanal, porque ocorreram em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes. Você não vê um padrão repetido. Nessas oportunidades, Jesus comeu, ele compartilhou da alimentação, ele ora, porque as pessoas estão orando junto, ele conversa, você não vê um padrão de culto, você não vê nada, simplesmente ele está mostrando a realidade da sua ressurreição. Então, os aparecimentos de Jesus não podem ser padrões que mostrem que Jesus, aos domingos, aparecia para estabelecer um dia de guarda. Como também a ressurreição não foi, como também nós vamos agora para o Pentecostes. Veja que no Pentecostes, Lucas simplesmente diz, chegando, nós já lemos o texto, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Não fala que houve alguma coisa naquele lugar. Não existe também, eu já comentei a respeito disso, não existe também no Pentecostes, com relação ao Pentecostes, algum culto no domingo. Eles estavam reunidos e o Espírito Santo veio sobre eles. Não existe um padrão, novamente a questão de padrão, mostrando que a celebração deveria estar acontecendo aos domingos. Simplesmente aconteceu. Talvez no domingo, talvez não no domingo. O enfoque é o que aconteceu. O que os evangelistas, o que Lucas fala em Atos é sobre o que aconteceu. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles com poder. Eles foram dotados de poder. Não fala nada a respeito de ligação do Pentecostes com um culto dominical. E vejam, depois do Pentecostes, que aconteceu no ano 31, eles escrevem os evangelhos e Atos 30, 50 anos depois, e você não vê nenhuma referência ligando o Pentecostes ao domingo. Você não vê nada disso. O quarto, a coleta para os pobres no primeiro dia da semana. Esse é um tema mais interessante, porque Paulo fala em Coríntios, Paulo fala de recolher ofertas para os pobres, e ele fala no primeiro dia da semana. O texto, 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, os versos 2 e 3. 1 Coríntios, quem está com o texto? Capítulo 1 Coríntios, só um pouquinho, capítulo 16,
os versos 2 e 3. Pode ler? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com oferta de vocês. Veja, aqui se entende, com esse texto, que numa reunião de culto, deveria ser recolhida oferta para os pobres, como nós passamos as salvas recolhendo os dízimos e as ofertas. O problema é o seguinte: não existe nada no texto para sugerir uma reunião pública. Sobretudo porque diz que cada um deveria fazer isso por si e em sua casa. E a frase, ela sugere que a coleta deveria ser feita por indivíduos nas suas próprias casas. Não fala de uma reunião pública. O interessante dessa história é que existem muitas contradições. Algumas pessoas dizem, não, mas eles reuniam-se e coletavam oferta, e os dízimos e ofertas eram retirados nesse dia. Veja só a contradição. Se a comunidade cristã estava reunindo-se aos domingos, não parece paradoxal que Paulo recomendasse que pusessem de parte em casa as dádivas? Não é estranho? Por que deveriam depositar as suas ofertas em casa no domingo, se em tal dia eles estariam se reunindo na igreja para o culto? Não devia o dinheiro ser levado para o culto no domingo? O texto é muito claro, diz assim, vocês em casa, individualmente, vocês separem o dinheiro. O propósito do texto, o propósito é que esse dinheiro deveria ser levantado no primeiro dia da semana. Por quê? Para que quando o apóstolo chegasse, não fosse necessário ficar correndo de casa em casa para juntar esse dinheiro. Não fala nada a respeito de reuniões no domingo. Não fala nada a respeito de dar oferta numa igreja. Não existia igreja, na verdade. Não fala nada a respeito de coleta numa assembleia, numa reunião. 4 características nós podemos tirar claramente desse texto. Primeiro, a oferta devia ser posta de parte periodicamente. Diz assim, já no primeiro dia da semana. Sabe por que primeiro dia da semana? Porque era o primeiro dia que se trabalhava. O primeiro dia da semana era um dia útil de trabalho. As pessoas recebiam salário, recebiam os proventos dia após dia. Mostra que se eles deveriam separar no primeiro dia da semana uma oferta, é porque eles tinham trabalhado nesse dia. E daquilo que eles receberam naquele dia, eles deveriam já separar alguma coisa. Está vinculando não ao culto, mas ao ato de trabalhar. Em segundo lugar, pessoalmente, diz cada um de vós, não está falando coletivamente, está falando individualmente. Em terceiro lugar, nós vamos chegar lá. Passa ali, Rogério. Em terceiro lugar, privadamente, diz na sua casa, cada um na sua casa. Ora, se no domingo eles deveriam separar em cada um na sua casa, é porque eles estavam aonde? Em casa. Em casa. E em quarto lugar, proporcionalmente, conforme a prosperidade. Você não pode passar do texto. O texto fala de juntar dinheiro com um propósito específico, por um motivo específico, mas você não consegue extrapolá-lo para uma reunião, uma assembleia, porque isso não aconteceu. E em quinto lugar, lembra que nós falamos de quatro, já passamos 4 motivos pelos quais o domingo seria um dia, o substituto do sábado. Em quinto lugar, a celebração do domingo, a Santa Ceia no domingo, a Ceia do Senhor. Alguns teólogos querem colocar que o fato
de ser instituída a ceia do Senhor e ter acontecido num domingo, isso mostra um padrão de repetição e que eles se reuniam a cada domingo para a celebração da ceia do Senhor. Vamos passar para o próximo. A verdade é a seguinte: eles, vejam que não havia nem padrão de data, nem padrão algum na igreja primitiva. Eles evitavam que a polícia romana os prendesse. Você não podia ter uma reunião marcada a cada semana e locais, nada disso. Então, os cristãos alteravam regularmente o tempo e o lugar da celebração da ceia. Por fim, eles transferiram o serviço da noite para a manhã. Isso porque a qualquer reunião, foi baixada uma lei na época de Adriano, que não poderia haver nenhuma reunião de qualquer espécie à noite, inclusive. Então, eles passam para amanhã. Isso é o que diz a carta de Plínio, o governador de Bitínia, a Trajano, por volta do ano 112. Nós vamos passar alguns textos a respeito da ceia. O primeiro é Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro vamos ler do verso 18 até o verso 20. Coríntios 11, 18 a 20. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Agora os versos 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Vejam só, Paulo ele é muito claro, muito específico quanto à maneira de celebrar a ceia do Senhor. Mas ele não define que dia, qual o tempo. Nesses textos, você encontra por 4 vezes ele dizendo, quando vos reunis. Ou seja, você pode se reunir a qualquer dia, em qualquer dia. Mas ele diz assim, se alguém está com fome, que coma na sua casa. Se alguém está brigado, que resolva a questão da briga. Ele fala a respeito de como celebrar, mas não quando celebrar. E isso deve ser importante, deve ser notado, porque deve ter alguma coisa importante. Pode passar? Passar. Paulo, ele de repente parece que ele é displicente quanto ao domingo. Porque a falha de Paulo em mencionar o domingo como tempo de reunião, ou mesmo de empregar o termo Kuriaké, que é do Senhor para a celebração do dia como dia do Senhor, e ele fala, como ele fala da ceia do Senhor, mostra que o Paulo não ligou qualquer significado religioso ao domingo. Ele não linka as coisas, ele não junta a ceia com o dia da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, os versos 23 até o 26. 1 Coríntios capítulo 11, os versos 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que eu comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ênfase da ceia é em cima da morte de Jesus e não em cima da ressurreição de Jesus. É isso que Paulo está falando. Cada vez que você celebra a ceia, você está celebrando a morte de Jesus. Está celebrando outra coisa? A volta de Jesus. Paulo parece ignorar o fato da ressurreição, mas Paulo fala várias vezes da ressurreição,
Mas ele diz assim, a ceia, ela deve celebrar a morte. Porque era a morte de Jesus, que é pela morte de Cristo que nós somos salvos. Então, o foco de Paulo estava em cima da morte de Jesus. Durante os tempos apostólicos não havia celebração regular da Santa Ceia no primeiro dia da semana, como parte do culto dominical. Simplesmente porque o culto dominical não acontecia aos domingos. Não havia culto aos domingos. Se não havia culto domingo, não havia celebração da ceia. Vejam só, a Bíblia é muito clara ao estabelecer certas instituições. Ela é clara quando ela mostra a respeito do sábado, a respeito da ceia, a respeito do casamento e de todas essas instituições. A primeira questão: nenhuma declaração de Jesus revela sua intenção de memorizar o dia da sua ressurreição. Mesmo depois da sua ressurreição. Antes ele não fala nada, e depois ele diz simplesmente que vai morrer e ressuscitar, e depois disso ele não fala nenhuma vez a respeito de instituir um dia de celebração. Segundo ponto: as instituições bíblicas, como o sábado, como o batismo, como a ceia, elas remontam sua origem a um ato divino. Deus estabelece, Deus coloca. Você não guarda o sábado por vontade própria. Deus diz assim, eu separei e agora vocês guardem. Todos devem ser batizados. É um ato estabelecido por Deus. Você não encontra isso com relação ao domingo. Não há qualquer ato divino para a instituição do domingo semanal ou domingo de Páscoa anual para ser comemorado como uma celebração da ressurreição. Você não encontra isso. Ora, se você não encontra isso, é simplesmente porque não foi estabelecido. Volto àquele ponto. O silêncio da Bíblia fala muito forte com relação a esse assunto. Se todos os evangelhos foram escritos 20, 30 anos depois da morte de Jesus, Atos dos Apóstolos acontece 50 anos depois da morte de Jesus, o último livro da Bíblia acontece 70 anos depois da morte de Jesus, e nenhum deles existe um ato dizendo que agora se tem que celebrar a ressurreição, é simplesmente porque esses fatos que aconteceram no domingo não estabeleceram, não criaram nenhum critério para a celebração do domingo. Nenhum deles. Não existe alteração ao longo do tempo, ao longo da história. A única justificativa que nós encontramos não foi pela ressurreição, não foi pelo aparecimento às mulheres e os outros aparecimentos, não foi por causa da coleta de ofertas para os pobres, não foi pelo Pentecostes, e não foi, por último, a ceia do Senhor, não foi por nenhum desses motivos. O motivo é aquele que nós voltamos a semana passada. Foi para diferenciar judeu de cristão, para que os cristãos não fossem perseguidos e não fossem tomados de assalto pelos guardas romanos. E isso aconteceu 1 século depois da morte de Jesus. Os historiadores dizem que até 1 século depois se celebrava a Páscoa no dia 14 de Nisan. E a igreja de Roma e a igreja de Alexandria começaram a mudar a partir de Adriano. Isso é história. E hoje nós falamos não de história, nós falamos hoje de Bíblia. Você não encontra nenhuma instituição bíblica no Novo Testamento mudando do sábado para o domingo. Simplesmente, ou você aceita pela imposição da igreja e pela tradição, ou você força alguma situação. Biblicamente você não encontra nenhum texto, e nós passamos todos os textos. Semana que vem nós vamos estudar alguns textos que são difíceis. São os textos de Paulo a respeito do sábado. Algumas pessoas dizem que Paulo mudou. Nós já vimos alguns textos hoje de Paulo, mas algumas pessoas dizem que Paulo estabeleceu um novo padrão, que Paulo mudou a maneira de sermos salvos, a teologia de Paulo, a teologia em cima da graça e não mais da lei, e com isso a lei tem que ser cancelada. Existem alguns textos realmente de Paulo que dão a entender que nós não temos mais que guardar lei alguma. Paulo também fala sobre celebração de dias e de sábados e de certas coisas, e ele coloca isso como sendo algo contrário ao princípio bíblico. O que nós precisamos fazer? Estudar os textos de Paulo, porque até então nós não encontramos nenhuma razão para a celebração
do domingo, em homenagem à ressurreição de Jesus ou qualquer outra situação. Próximo domingo nós vamos estudar esse quarto tema. Nós vamos orar? Pastor César, por favor.